Nos próximos capítulos de Dona de Mim, Rosa está cada vez mais preocupada com o afastamento de Filipa e tenta de todas as formas manter a jovem sob seu teto. Com receio de que a filha tome decisões precipitadas, ela insiste em que Filipa fique na mansão, alegando que é o melhor lugar para ela se concentrar em sua carreira e se proteger de influências externas. A conversa entre as duas é delicada, com Rosa tentando equilibrar autoridade e carinho, enquanto Filipa demonstra resistência, sentindo-se sufocada pela superproteção da mãe. Enquanto isso, Abel toma uma decisão importante. Em conversa com Ricardo, ele revela que está determinado a denunciar Wanderson pelos crimes que cometeu. Abel não quer mais se calar diante das injustiças e acredita que essa é a hora certa para fazer o que é certo. Ricardo ouve com atenção, fingindo apoio, mas por trás esconde intenções bem diferentes. Sem que Abel perceba, Ricardo o manipula e, aproveitando-se da situação, arma um plano para se tornar sócio de Jaques pelas costas do próprio Abel. Do outro lado da cidade, Samuel consegue um feito importante. Convence Mirna Vargas a aceitar estrelar a nova campanha da Boaz. A empresária, inicialmente relutante, acaba cedendo ao charme e à argumentação firme de Samuel. Empolgada com a possibilidade de revitalizar sua imagem, Mirna não só aceita a proposta, como o convida para um jantar informal em sua casa, o que dá início a uma aproximação inesperada entre os dois. No universo da moda, Léo e Filipa comandam uma nova sessão de fotos para a marca que estão lançando. Com o apoio de modelos como Natara, Pam e Cami, eles promovem uma produção cheia de atitude, estilo e ousadia. Davi também participa da equipe, ajudando nos bastidores e garantindo que tudo saia perfeito. A atmosfera é de entusiasmo, apesar das tensões pessoais que ainda rondam alguns envolvidos. Enquanto isso, Dara enfrenta um dilema. Donzi sugere um figurino ousado demais para o próximo clipe musical, e a cantora se sente desconfortável. Mesmo sem querer desagradar o produtor, ela começa a questionar até onde está disposta a ir em nome da exposição artística. A insegurança cresce, e Dara se vê em um impasse entre manter sua identidade ou ceder à visão de mercado. No meio disso tudo, o passado bate à porta de Mirna. Seu ex-namorado aparece de surpresa, e ao ver Samuel com ela, o confronta. A tensão explode, e Samuel é forçado a se defender diante de acusações e ameaças. O episódio rapidamente se espalha, e Léo acaba descobrindo que Samuel se envolveu em uma confusão séria, o que pode comprometer tanto a campanha da Boaz quanto sua reputação. A rede de conflitos se intensifica, deixando claro que as escolhas de cada personagem terão consequências diretas nos próximos capítulos. Leona descobre a verdade sobre Sofia, Jaques é humilhado e um segredo de sangue explode no hospital. O episódio começa com tensão. Sofia está com febre altíssima e é levada às pressas por Leona para o hospital. Desesperada, ela implora por socorro. Logo, Abel, Samuel e Davi chegam, e os médicos avisam que Sofia precisa de uma transfusão urgente. A corrida por sangue compatível começa. Leona e Marlon se oferecem para doar, assim como Abel e os outros. Enquanto isso, Jaques e Wanderson aparecem no hospital fingindo preocupação. Eles dizem que querem ajudar, mas é claro que têm segundas intenções. Os testes são feitos, e a surpresa vem rápido. Apenas Marlon e Leona são compatíveis com Sofia. Wanderson, que acreditava ser o pai biológico da menina, descobre que seu sangue é incompatível. Jaques, furioso, acusa o hospital de manipulação, mas ninguém lhe dá ouvidos. Nesse momento, Dona Rosa surge como um furacão. Ao ver a cena, ela escancara a verdade. Jaques não é seu filho biológico. Foi adotado por Pena. A revelação choca todos e desmoraliza Jaques na frente de todos. Ele tenta reagir, mas é expulso do hospital por Abel e humilhado por Rosa, que o deserdará. Mais tarde, o médico avisa a Leona e Marlon que a compatibilidade entre eles e Sofia é altíssima. Algo raro, típico de pais biológicos. O casal decide fazer o teste de DNA e pede autorização a Abel. Ele, emocionado, aceita. Ao ver a menina se recuperar com o sangue de Marlon e o amor de Leona, todos se comovem. A verdade está prestes a vir à tona. Bárbara roubou a filha deles anos atrás. No fim, Sofia acorda e vê os três. Leona, Marlon e Abel, ao seu lado. Com um sorriso fraco, ela diz: "Agora tenho 2 papais e uma mamãe. Isso é o melhor presente." Leona chora. Marlon segura sua mão. E Abel sorri com os olhos marejados. Eles decidem criar Sofia juntos, em paz.
Do lado de fora, Jacques, humilhado e expulso do testamento da mãe, se une a Wanderson. Cheio de ódio, ele jura vingança contra todos. Vou destruir essa família, um por um. Mas agora, unidos pela verdade, Leona e Marlon estão prontos para lutar. Por amor, por justiça e por Sofia. El acompanha Sofia até o hospital, preocupada com o mal-estar repentino da jovem. Durante o trajeto, ela tenta acalmá-la, demonstrando cuidado e companheirismo. No hospital, as duas aguardam os exames enquanto trocam confidências sobre os últimos acontecimentos, principalmente em relação a Filipa, que ainda continua distante de todos. Enquanto isso, Wanderson decide revelar um segredo que pode causar uma nova reviravolta. Em conversa com Jacques, ele afirma ter descoberto que Tânia esteve com Ricardo, insinuando que algo aconteceu entre os dois. Jacques, atento, percebe que essa informação pode ser útil em seus próprios planos e arquiteta mentalmente o que fazer com ela. Em outro ponto da cidade, Samuel se reúne com Léo e se mostra impressionado com o portfólio apresentado pela jovem. As ideias criativas de Léo para a nova coleção de Filipa surpreendem o estilista, que vislumbra ali uma oportunidade de reerguer a marca com frescor e ousadia. A parceria entre os dois começa a se desenhar com entusiasmo mútuo. No entanto, Abel continua abatido pela ausência de Filipa. O alfaiate tenta se ocupar com o trabalho, mas não consegue disfarçar a saudade. Rosa, percebendo o sofrimento do marido, insiste para que ele tente fazer as pazes com a filha. Ela acredita que uma reconciliação entre os dois pode curar feridas antigas e abrir espaço para um novo recomeço. Dara, por sua vez, se mostra animada com a possibilidade de assinar um contrato com Donzi, um empresário interessado em agenciar sua carreira artística. No entanto, Jussara, sempre atenta, demonstra preocupação. Ela teme que Dara se envolva em algo precipitado e acabe sendo usada por pessoas mal intencionadas. A tensão entre ambição e cautela marca o clima entre as duas. Filipa, cada vez mais recolhida, se emociona ao receber o portfólio de Léo. As ilustrações, os tecidos sugeridos, as combinações ousadas de formas e cores, tudo a toca profundamente. Ela sente que alguém realmente a compreende, que Léo conseguiu captar sua essência criativa. Sofia, presente nesse momento, aproveita para contar a Filipa que Abel sente muito a sua falta, o que faz com que a estilista reflita sobre o quanto a distância afetou a ambos. Léo, percebendo o potencial das peças criadas por Filipa, tem uma ideia ousada. Sugere que elas comecem a vendê-las pela internet. Ela acredita que, além de alcançar novos públicos, a estratégia pode ajudar Filipa a retomar sua carreira sem depender das grandes passarelas. A proposta deixa a jovem pensativa e curiosamente animada. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Dona de Mim. Enquanto isso, Abel observa Wanderson de longe, desconfiado. Há algo no comportamento do rapaz que não lhe passa confiança. Em meio a tantas inquietações, Rosa mais uma vez tenta convencer Abel a procurar Filipa. Ela sabe que só o reencontro entre pai e filha pode trazer paz aos dois e reacender a chama criativa que sempre moveu a família. Após escapar por pouco da morte, Wanderson mostrará que seu instinto de sobrevivência continua aguçado em Dona de Mim. O golpista, sempre um passo à frente, vai elaborar um novo plano para escapar da mira de Jacques Boaz. Ferido gravemente após levar um tiro em plena rua, ele será levado às pressas para o hospital. Apesar da gravidade da situação, ele sobrevive. E, já deitado no leito, começa a arquitetar mais uma farsa para se manter fora de perigo. Fingirá que perdeu a memória e assumirá uma nova identidade. Enquanto é atendido pelos médicos, seu celular tocará sem parar. A equipe hospitalar, tentando localizar familiares ou conhecidos, liga para o último número com quem Wanderson falou antes de ser baleado. Do outro lado da linha, quem atende é ninguém menos que Jacques, que estava justamente em contato com o malandro no momento do atentado. Surpreso com a ligação, o executivo imediatamente vai ao hospital, certo de que pode transformar essa situação em uma vantagem. Ao chegar no hospital, Jacques encontra Wanderson acordado, embora visivelmente debilitado. Sem perder tempo, ele se aproxima com um sorriso calculado, deixando claro que está ali com uma proposta. Você teve sorte, hein? Podia ter morrido. Mas quem sabe a vida está te dando uma nova chance. Uma chance de ganhar muito ao meu lado. Wanderson, por sua vez,
O encara com expressão confusa. Seus olhos vagueiam pelo quarto como se tentassem entender o que está acontecendo. Então ele solta a bomba. Desculpa, senhor. Do que o senhor está falando? Deve estar me confundindo com outra pessoa. Meu nome é Júlio. Júlio Rodrigues. Eu nem sei quem você é. Jacques arregala os olhos, incrédulo com o teatro do malandro. Ah, Wanderson. Vamos parar com esse teatrinho barato? Eu sei muito bem quem você é, e você sabe quem eu sou. Mas o pilantra segue firme na encenação. Eu já falei, meu nome não é esse. Não me chame de Wanderson. Se o senhor não vai respeitar minha condição, por favor, se retire. Jacques, cada vez mais intrigado, o observa em silêncio por alguns segundos. Peraí. Você tá falando sério? Você não sabe quem eu sou? Nada mesmo? Com um olhar falso de inocência, Wanderson reforça. Não, nunca te vi antes. Minha cabeça ainda tá meio confusa, mas eu tenho certeza de quem eu sou. Júlio Rodrigues. E eu sou Jacques Boaz, responde o executivo, se aproximando da cama. E neste momento, sou a pessoa mais importante da sua vida. Você pode não se lembrar agora, mas tem muito a ganhar comigo. E muito a perder se continuar mentindo. Eu não tô me sentindo bem. Não quero conversar mais. Me deixa em paz, diz Wanderson, já elevando a voz com um tom de vítima. A tensão cresce. Jacques observa o malandro com desconfiança e cruza os braços. Essa sua amnésia é bem conveniente, não acha? Jacques dispara tentando forçá-lo a admitir a farsa. Mas Wanderson é mais esperto do que parece. Toca o botão de emergência e chama a enfermeira, alegando que precisa descansar. A profissional entra rapidamente no quarto e pede para o visitante se retirar, por respeito ao paciente. Antes de sair, Jacques encara Wanderson uma última vez. Tá certo, Júlio. Eu vou, mas eu volto. Ainda temos muitos assuntos a resolver. Ele deixa o quarto, mas sua expressão é de puro cálculo. Não está convencido e já planeja o próximo passo para descobrir o que Wanderson realmente está escondendo. Assim que Jacques sai, Wanderson respira fundo, tira a máscara de fragilidade e olha fixamente para o teto. O que será que esse idiota quer comigo? Murmura para si mesmo, visivelmente incomodado com o interesse inesperado. Ele sabe que Jacques não é um homem fácil de enganar por muito tempo e que a farsa da amnésia pode ter prazo de validade curto. Mas por ora, tudo o que ele precisa é de tempo. E é exatamente isso que sua encenação lhe dará. Ele usará os dias no hospital para pensar com calma no próximo passo, talvez até preparar uma fuga ou descobrir o que Jacques realmente deseja. A batalha de jogos mentais entre Wanderson e Jacques está apenas começando. Um quer vingança, o outro só pensa em sobreviver. Custe o que custar. Em Dona de Mim, a guerra de farsas e manipulações está longe do fim. E mais perigosa do que nunca. Ricardo finalmente consegue colocar em prática seu plano e coleta, discretamente, alguns fios de cabelo de Wanderson para o tão esperado teste de DNA. Determinado a descobrir a verdade sobre o passado nebuloso envolvendo Jacques e Tânia, ele sabe que o exame pode ser crucial para revelar a identidade de um possível filho perdido ou mais um segredo cuidadosamente escondido. Enquanto isso, Davi conquista cada vez mais espaço com seus escritos. Seu novo poema, divulgado em um sarau literário promovido pela biblioteca comunitária, emociona o público e atrai elogios sinceros. Entre os presentes está Léo, que fica profundamente tocado pela sensibilidade do texto, sem imaginar que o autor verdadeiro é Samuel, que ainda escreve sob pseudônimo. A conexão entre os dois começa a crescer a partir dessa troca indireta de sentimentos. Yara e Stephanie, sempre atentas à movimentação dos amigos, observam com carinho e esperança o florescer da relação entre Davi e Léo. Para elas, o namoro dos dois representa um respiro de leveza e autenticidade no meio de tantas tensões e mentiras que cercam seus círculos. Ricardo, além de seu envolvimento com o caso Wanderson, também encontra tempo para aconselhar Patrícia. Em uma conversa franca, ele a alerta sobre os riscos de continuar envolvida com Jacques, que já deu inúmeros sinais de manipulação. Ricardo pede que ela reflita sobre suas escolhas antes que seja tarde demais. Enquanto isso, Léo recebe uma excelente proposta de emprego em uma editora renomada. Animado com a chance de crescer profissionalmente, ele divide a novidade com Sofia, que o apoia sem hesitar. É a sua chance, Léo. Vai com tudo,
diz ela com um sorriso orgulhoso. A amizade entre os dois se fortalece cada vez mais. Do outro lado, Jack segue manipulando as pessoas ao seu redor. Em um novo movimento estratégico, ele contrata Wanderson para vigiar Tanya, temendo que ela possa revelar algo comprometedor sobre seu passado. Abel, percebendo a aproximação cada vez mais perigosa entre Jacques e Wanderson, o confronta. Você está brincando com fogo, Jacques. Esse homem não é confiável, alerta. Mas Jacques ignora, convencido de que está no controle. Ayla, focada em sua carreira, apresenta sua nova coleção à equipe da Boaz em um evento reservado. As peças encantam pela originalidade e personalidade, e a jovem estilista ganha elogios sinceros de todos os presentes, consolidando sua posição na empresa. No fim do dia, Wanderson observa de longe o momento em que Ricardo se aproxima de Tanya. A tensão aumenta. Do outro lado da cidade, Sofia passa mal de repente. Assustada, Léo larga tudo, inclusive a entrevista de emprego tão aguardada para levá-la ao hospital. A escolha é clara. Entre o sucesso profissional e o cuidado por quem ama, Léo opta pelo que realmente importa. Wanderson morre em Dona de Mim? Vilão é baleado em tiroteio e fica entre a vida e a morte. A reta final de Dona de Mim promete fortes emoções, e um dos momentos mais impactantes envolve o destino de Wanderson. O vilão que passou boa parte da trama manipulando, ameaçando e tentando destruir aqueles que cruzavam seu caminho. Após ser denunciado à polícia, ele acaba baleado em plena fuga e fica em estado grave, levando os personagens e o público a questionarem: será esse o fim de Wanderson? Tudo começa quando Abel, já farto das armações e das chantagens do criminoso, toma coragem e decide fazer uma denúncia formal à polícia. Ele entrega provas comprometedoras que colocam Wanderson como suspeito em uma série de crimes, desde extorsão até envolvimento em esquemas de corrupção e ameaça de testemunhas. Com isso, um mandado de busca é emitido com urgência, e um investigador segue imediatamente para o prédio onde o bandido estaria escondido. Ao perceber a movimentação da polícia em sua direção, Wanderson se desespera. Mas, como sempre foi astuto e dissimulado, consegue ludibriar o policial. Finge ser apenas um visitante do prédio, age com frieza e escapa sem levantar suspeitas. No entanto, sabe que o cerco está se fechando. De volta ao apartamento, ele reúne seus pertences em minutos, colocando dinheiro, documentos falsos e o que resta de sua confiança em uma mochila, decidido a abandonar o Rio de Janeiro naquela mesma noite. Com o celular colado ao ouvido, Wanderson liga para Jacques, seu cúmplice e também cada vez mais acuado. A conversa é tensa. Ele exige que Jacques o ajude financeiramente e avisa que não pretende ser preso. Do outro lado da linha, Jacques hesita, mas promete transferir dinheiro para que o comparsa fuja. A ligação, porém, acaba se tornando um erro fatal. No exato momento em que tenta parar um táxi em uma avenida movimentada da zona sul da cidade, ainda falando ao telefone, Wanderson se distrai. Ele não percebe a aproximação de dois homens em atitude suspeita, um deles armado. Um policial civil à paisana, identificado mais tarde como Firmino, percebe o assalto em andamento e decide reagir. Em segundos, o que era apenas um fim de tarde comum se transforma em caos. Tiros são disparados, pessoas gritam e correm em pânico. No meio da confusão, um dos disparos atinge Wanderson em cheio. Ele é baleado no abdômen e, ao cair, bate com força a cabeça no meio-fio. O celular escorrega de sua mão, e a tela ainda exibe o nome de Jacques. O vilão fica estendido no chão, com os olhos arregalados de dor e choque, enquanto buzinas soam e transeuntes gritam ao redor. É um momento caótico, tenso, que parece selar o destino do personagem. Wanderson morre? O suspense se instala. Na cena seguinte, vemos o corpo de Wanderson no chão, imóvel, enquanto o trânsito ao redor está completamente parado. Uma policial militar, Gerosa, chega rapidamente com reforço, isolando a área e tentando organizar os curiosos que se amontoam em volta. "Afasta, por favor! A ambulância está chegando!" grita ela, afastando as pessoas que tentam filmar a cena com seus celulares. O policial civil Firmino, ainda ofegante, se aproxima, com a arma guardada, e informa que foi vítima de uma tentativa de assalto. "Tive que reagir. Estava sozinho e fui rendido", explica ele, enquanto aponta para o outro criminoso que também foi ferido. Gerosa, séria e eficiente, se aproxima de Wanderson, verifica os sinais vitais e constata: "Tá vivo. Ferido, mas tá vivo. Já chamei a ambulância. Levando aqui, a gente se apresenta para fazer a ocorrência."
diz com firmeza. A câmera foca no rosto de Wanderson, sujo de sangue, suado, pálido, mas consciente. Seus olhos piscam lentamente, como se ele tivesse consciência da gravidade do momento. Pela primeira vez, o vilão parece frágil, humano, vulnerável. O homem que tanto aterrorizou os demais personagens agora está à beira da morte, entregue à sorte, ou ao destino. A corrida contra o tempo. Minutos depois, a ambulância chega com sirenes ligadas. Os paramédicos rapidamente estabilizam Wanderson e o colocam na maca. O ferimento abdominal é grave e há suspeita de traumatismo craniano devido à queda. Enquanto é levado às pressas para o hospital, a policial Gerosa acompanha a equipe de resgate, anotando todos os detalhes para o registro da ocorrência. No hospital, a tensão continua. Wanderson é levado diretamente para o centro cirúrgico. Médicos e enfermeiros correm contra o tempo para conter a hemorragia. Do lado de fora, repórteres já se aglomeram em busca de informações. E a notícia do tiroteio logo se espalha. Enquanto isso, Jacques, do outro lado da cidade, recebe a notícia por meio de uma ligação anônima. Ao saber que Wanderson foi baleado, entra em pânico. Ele não pode abrir a boca. Murmura para si mesmo, entendendo que, se o comparsa sobreviver, ele poderá revelar todos os seus esquemas à polícia. A resposta vem. Wanderson está vivo. Apesar da gravidade dos ferimentos, Wanderson sobrevive. Após horas de cirurgia, os médicos conseguem estabilizar seu quadro clínico. Ainda não se sabe se ele terá sequelas neurológicas, mas sua vida está fora de risco imediato. Internado na unidade de terapia intensiva, ele permanece inconsciente nos primeiros dias, monitorado 24 horas. A notícia de que ele está vivo gera repercussão entre os personagens da novela. Abel, aliviado, espera que Wanderson, ao despertar, possa enfim colaborar com a justiça. Já Jacques entra em modo de alerta, temendo que o parceiro pressionado revele informações comprometedoras. Para o público, a dúvida permanece. Com Wanderson vivo, quais segredos ainda serão revelados? Ele será preso assim que sair do hospital? Ou Jacques tentará silenciá-lo de uma vez por todas? A trama promete pegar fogo nos próximos capítulos com mais uma jogada ousada de Jacques. Determinado a conseguir o que quer, o vilão não medirá esforços. Nem mesmo recorrerá a um plano tão inesperado quanto arriscado. Tentar seduzir Wanderson para obter uma amostra de seu DNA. Isso mesmo. Jacques, sempre disposto a tudo por poder e controle, vai se insinuar descaradamente para o pilantra, apostando em um toque sutil, ou nem tão sutil assim, para arrancar um fio de cabelo do criminoso. A desconfiança de Jacques começou quando ele descobriu, por meio de uma investigação particular, que Sofia não é filha biológica de Abel, seu irmão. Essa revelação foi um verdadeiro estouro de champanhe para ele, que viu na descoberta uma nova ferramenta de chantagem contra Abel, com quem vive em constante disputa por poder e prestígio. No entanto, faltava uma peça fundamental para completar o quebra-cabeça. Quem seria, de fato, o verdadeiro pai de Sofia? Todos os indícios apontavam para Wanderson. O histórico do sujeito, seu envolvimento com Patrícia no passado, além de algumas pistas deixadas ao acaso, fizeram Jacques ligar os pontos. Mas uma suspeita não basta. Ele precisava de provas concretas. Foi então que arquitetou seu plano. Conseguir uma amostra de DNA do pilantra. E qual seria a forma mais rápida de obter isso sem levantar suspeitas? Um fio de cabelo serviria perfeitamente. Com esse objetivo em mente, Jacques foi até o escritório de Wanderson. Mas ele sabia que não poderia simplesmente pedir. Por isso, antes, criou uma situação que justificasse sua presença ali. O pretexto foi o furto de um colar de esmeraldas que pertencia a Patrícia. A joia havia desaparecido misteriosamente após uma visita de Wanderson à mansão. E Jacques, desconfiado, mandou investigar. Ao confirmar que o bandido havia se apropriado da peça valiosa, decidiu usar o item como carta de barganha. A conversa entre os dois começa tensa. Jacques entra no escritório de Wanderson com aquele ar superior e arrogante, típico de quem tem um as na manga. O pilantra, no entanto, não se intimida e tenta manter a pose, mesmo sabendo que está enrascado. Você sabe que isso aqui pode te render uns bons anos atrás das grades, né? Dispara Jacques, jogando uma foto do colar sobre a mesa. Wanderson, irritado, revira os olhos. Vai me ameaçar agora? Logo você, Jacques? Achei que fosse mais sutil. A sutileza eu deixo para quando convém. Agora quero a joia. E você vai me entregar. Após uma breve troca de farpas, Wanderson acaba cedendo à pressão e devolve o colar.
Mas a tensão continua. Mesmo com o objetivo principal da visita cumprido, Jacques não vai embora. Ele permanece ali, senta-se com calma na poltrona e começa a puxar assunto. E então? Você tem mesmo bom gosto, Wanderson. Patrícia, as joias e até algumas escolhas antigas. Diz, com um sorriso insinuante. Que papo é esse agora? Questiona Wanderson, desconfiado. É aí que Jacques dá início à segunda parte do plano. Levanta-se, caminha até onde o outro está e finge um tom quase brincalhão. É que eu andei pensando... Você tem uns traços interessantes. Quer dizer, essa sua presença forte, esse ar malandro, curioso. Wanderson franze a testa, sem entender muito bem para onde a conversa está indo. Curioso por quê? Por nada não. Só me deu vontade de... Ele se aproxima mais e, disfarçadamente, tenta passar a mão pelos cabelos do sujeito, fingindo tirar um fiapo de poeira. Deixa eu ver o que você tem de especial aqui. Sussurra, em um tom quase provocador. Mas o que era para ser um gesto sutil rapidamente sai do controle. Wanderson percebe o toque e reage imediatamente, afastando-se com um movimento brusco. Que mão boba é essa aí, meu camarada? Tá achando que sou o quê? O clima fica pesadíssimo. Jacques tenta disfarçar o constrangimento com um sorriso sem graça. Calma, foi só uma brincadeira. Você sabe como eu sou. Um toque de humor para aliviar a tensão. Nada demais. Mas Wanderson não engole a desculpa. Cruza os braços e encara Jacques, agora com desconfiança e certo nojo. Sai fora com esse teu papo, Jacques. Tá pensando que pode fazer o que quiser, né? Mas aqui não. Aqui você não manda. Está certo, diz Jacques recuando, mas mantendo a postura. Foi apenas um impulso infeliz. De qualquer forma, já consegui o que queria com o colar. Não precisa ficar tão nervoso. Então faz o favor de sair do meu escritório, retruca Wanderson, abrindo a porta com raiva. Sem conseguir o tão desejado fio de cabelo, Jacques sai frustrado, mas não derrotado. No carro, sozinho, ele se olha no espelho e comenta consigo mesmo. Ok, plano A falhou. Mas isso está longe de acabar. Eu vou descobrir a verdade, nem que tenha que arrancar fio por fio da cabeça daquele traste. Nos bastidores, fica claro que o vilão não vai parar por aí. Agora, mais determinado do que nunca, Jacques promete encontrar outro jeito de conseguir a prova que precisa. Afinal, com a confirmação de que Wanderson é o verdadeiro pai de Sofia, ele poderá virar o jogo completamente, usando a informação para destruir não só Abel, mas toda a teia de mentiras que sustenta os segredos da família. Nos próximos capítulos de Dona de Mim, Filipa e Danilo atingem um ponto de ruptura. Depois de tanta proximidade, carinho e esperanças silenciosas, Danilo finalmente cria coragem para se declarar. Abre o coração, fala de seus sentimentos com sinceridade, esperando uma resposta positiva. Mas Filipa, abalada por conflitos internos e ainda tocada por lembranças do passado, rejeita a declaração. A recusa deixa Danilo devastado. Ele tenta entender os motivos, mas Filipa apenas diz, com os olhos marejados, que não está pronta. Enquanto isso, Cami se exaspera com Marlon e Léo. Irritada com a forma como os dois têm lidado com a situação de Ryan, ela exige maturidade e sensibilidade. Sente-se sobrecarregada, tentando mediar tudo ao redor. A tensão cresce principalmente quando percebem que Ryan precisa de mais do que conselhos. Ele precisa de apoio real. Filipa, por sua vez, se recolhe em seu quarto, sozinha. O coração apertado, ela ouve novamente as antigas mensagens de voz deixadas por Abel. As palavras de carinho, as promessas, os gestos de afeto que agora são apenas lembranças. Ela chora, silenciosa, sem saber como seguir em frente com tantos sentimentos em conflito. Em outro canto da cidade, Davi e Ayla enfrentam o vazio de um dia dos namorados frustrado. A data, que deveria ser de amor e celebração, termina em consolo mútuo. Eles se abraçam em silêncio, dividindo a tristeza e a sensação de fracasso. Nem todas as histórias de amor têm o timing certo. Na manhã seguinte, Danilo acorda e encontra a casa silenciosa. Filipa se foi. Sobre a mesa da sala, um bilhete de despedida. As palavras são curtas, mas carregadas de dor. Ela precisava partir para se reencontrar. Manuel encontra o filho segurando o papel e o acolhe em um abraço apertado. Não há consolo imediato, mas o gesto do pai traz um pouco de alívio à dor de Danilo. Enquanto isso, Léo e Yara conversam com Cami sobre Ryan. Estão preocupados, tentam encontrar uma maneira de ajudá-lo sem invadir seu espaço.
Sabem que Ryan está fragilizado, especialmente após perceber a extensão da ajuda que Marlon e Leo organizaram sem que ele soubesse. Emocionado, Ryan agradece discretamente, sem saber como expressar tudo o que sente. Em paralelo, Vespa começa a pressionar. Ordena que Lucas descubra detalhes sobre uma operação policial em andamento. Lucas hesita, mas sabe que negar algo a Vespa pode custar caro, e de fato, não demora para que ele sofra uma emboscada e seja agredido por capangas do criminoso. Durval descobre o ocorrido e alerta Ryan. Algo está prestes a explodir. Enquanto Dara, Jussara e Marlon cuidam dos ferimentos de Lucas, Jaques analisa imagens do furto do colar de joias e reconhece Wanderson entre os suspeitos. Determinado, decide procurar pessoalmente pelo rapaz. Gisele, em um gesto inesperado, reaparece na vida de Ayla, trazendo com ela uma surpresa que promete mudar tudo. Leona jamais imaginaria que, por trás das doces palavras que a encantaram nos últimos dias, havia uma mentira cuidadosamente arquitetada. Sempre desconfiou um pouco da repentina sensibilidade de Davi, mas o coração dela, sedento por afeto e admiração, queria acreditar que era real. Afinal, quem não sonha em ser amada com palavras bonitas, com poesia dedicada? Tudo começa a desmoronar numa tarde comum. Leona está brincando com Sofia, a filha de sua patroa, quando a menina joga uma bola em direção ao quarto de Samuel. Sem pensar muito, ela corre para pegar o brinquedo, entra no cômodo e nota um caderno aberto sobre a mesa de cabeceira. O impulso da curiosidade vence. Ela se aproxima, pega o caderno e começa a ler em voz baixa, quase sussurrando para si mesma. Em todas as paralelas realidades, sem teu brilho não existe verdade. Repete, num fio de voz, congelando no lugar. A frase ecoa na sua memória. Era exatamente o mesmo verso que Davi havia declamado para ela na semana anterior, dizendo ter escrito especialmente para ela. O mundo de Leona começa a girar. Folheando mais algumas páginas do caderno, ela encontra outros trechos que também já ouvira da boca de Davi. Poemas inteiros, todos com a mesma caligrafia, claramente escritos por Samuel. Ela fecha o caderno com cuidado, devolve ao mesmo lugar onde estava e sai do quarto, sentindo o coração apertado. Os passos são trêmulos, a respiração curta. Uma onda de vergonha e raiva a invade. Leona sente-se traída, não apenas por Davi, mas por Samuel também, aquele em quem confiava, com quem dividia conversas sinceras nos intervalos do trabalho, aquele que sempre parecia diferente do irmão. Mais tarde, já com Sofia dormindo e os patrões fora de casa, Leona toma coragem e procura Samuel. Ela o chama com um tom calmo, mas carregado de tensão. Eles se sentam na sala dos fundos e ela segura o caderno nas mãos. Pode sentar, por favor, diz ela, firme. Acho que você vai precisar. Samuel obedece, desconcertado, tentando entender o que está prestes a acontecer. Em todas as paralelas realidades. No futuro contarei sobre os planos que você fez. Começa Leona a ler, sem tirar os olhos do papel. Tá tudo aqui, Samuel. Cada verso, cada poema que o Davi disse que escreveu para mim. Está tudo nesse caderno, escrito por você. Samuel abaixa os olhos, em silêncio. O constrangimento dele é visível. Ele não esperava que Leona descobrisse dessa forma, muito menos que fosse ela quem o confrontaria primeiro. Léo, eu posso explicar, tenta ele, sem convicção. Explicar o quê, Samuel? Que eu sou uma idiota? Que vocês dois brincaram com meus sentimentos? Eu devo parecer muito otária para vocês, né? A suburbana deslumbrada na casa dos playboys. A babá burra que os irmãos brincam de enganar. Não foi assim, Leona. Eu juro. Interrompe ele desesperado. Eu nunca escrevi esses poemas para ele te enganar. Eu só escrevia. Era meu jeito de lidar com algumas coisas. O Davi é que pegou os textos e disse que queria usar. Disse que ia te impressionar. E você deixou? Rebate ela, ferida. Sabia que ele estava mentindo e ficou calado? Samuel tenta responder, mas as palavras não saem. Ele mexe as mãos nervosamente, olha para o chão, depois para Leona, mas o silêncio se instala entre os dois. Você podia ter me dito, continua ela, com os olhos marejados. Eu confiava em você, acreditava que pelo menos você era verdadeiro. Mas agora eu vejo que me enganei. Vocês são iguais. Acham que podem manipular as pessoas com palavras bonitas. Leona, por favor, pede ele, se levantando.
Escreveu esses poemas para quê, então? Pergunta ela, encarando-o com raiva e decepção. Porque, pelo que eu li aqui, tem mais verdade nessas palavras do que em qualquer coisa que o Davi já disse. Samuel hesita. Por um breve momento, parece que vai se abrir, que vai confessar algo mais profundo. Mas o medo o paralisa. Ele não diz nada. Leona entende o silêncio como confirmação. Ela pega o caderno, devolve em cima da mesa e vira as costas. Não quero mais ver nenhum de vocês, diz com a voz embargada. Pode avisar o Davi que acabou. E você? Você perdeu a chance de ser diferente. Leona sai da casa com o coração em pedaços. A noite cai, e a rua parece mais fria do que o normal. Caminha sem destino, tentando conter as lágrimas que insistem em cair. As palavras de Samuel ecoam em sua mente, misturadas às mentiras de Davi. A dor não é apenas pela traição, mas pela ilusão quebrada, pela esperança de que algo bonito e verdadeiro estivesse nascendo ali. Enquanto isso, Samuel fica sozinho na sala. Ele se senta novamente, pega o caderno e folheia lentamente as páginas, lendo seus próprios versos. Cada linha agora parece vazia, sem sentido. As palavras que antes lhe davam alívio, agora só trazem culpa. No quarto ao lado, Davi chega animado, sem saber da tempestade que acaba de se formar. Ele encontra Samuel cabisbaixo e pergunta o que houve. Ela descobriu, diz Samuel num sussurro. Descobriu o quê? Tudo. Os poemas, as mentiras. Leona sabe de tudo. E foi embora. Davi empalidece. Pela primeira vez, sente o peso real das consequências de seus atos. Mas talvez já seja tarde demais. Nos próximos capítulos de Dona de Mim, Abel toma coragem e revela a verdade a Sofia. Ele não é seu pai biológico. A revelação cai como uma bomba para a jovem, que fica em choque com a notícia inesperada. Sofia, embora abalada, tenta manter a calma e vai buscar conforto em Samuel. Os dois têm uma conversa sincera, trocando confidências que os aproximam ainda mais. Samuel, sensível ao sofrimento dela, a ouve com atenção e compartilha também suas próprias inseguranças e dúvidas, criando um vínculo de confiança entre os dois. Enquanto isso, Jaques continua com suas armações e consegue manipular Filipa, explorando suas fragilidades. Ele insinua que Abel esconde muitos segredos, o que deixa Filipa intrigada. Quando Filipa descobre que Abel mentiu sobre a origem de Sofia, se decepciona profundamente. Ela confronta o avô, que tenta se justificar, mas a mágoa é grande. Sentindo-se traída, Filipa se afasta. Danilo percebe a dor de Filipa e se aproxima para apoiá-la. Ele oferece um ombro amigo e ela, buscando consolo, pede para passearem juntos, tentando espairecer. Durante o passeio, os dois se divertem e se sentem mais próximos do que nunca. No entanto, Pam os observa de longe, e a cena desperta nela um misto de ciúmes e desconfiança. O clima entre Abel e Jaques piora. Durante uma nova provocação, Jaques insinua que Abel perdeu a autoridade sobre a família por conta de suas mentiras. A discussão esquenta, e os dois acabam se agredindo fisicamente bem diante de Rosa, que presencia a briga perplexa e tenta separá-los. Enquanto isso, Denise também descobre que Sofia não é filha biológica de Abel. A informação começa a circular discretamente, deixando o ambiente familiar mais tenso e instável. Paralelamente, Samuel recebe uma ligação de Nanda, mas decide rejeitá-la. Confuso com seus sentimentos por Sofia e ainda magoado com o passado, ele prefere manter distância da ex. Ricardo, investigando um furto misterioso, mostra a Patrícia as imagens de segurança que captaram o roubo de um colar. Ele pergunta se ela reconhece o homem nas imagens, levantando suspeitas e mistérios sobre sua identidade. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora. E também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Dona de Mim. Em outro núcleo, Manuel, emocionado, agradece a Filipa por ter devolvido a alegria a Danilo. O rapaz, que andava desanimado e distante, parece ter reencontrado forças ao lado dela. Ayla, por sua vez, abre seu coração a Gisele, reafirmando seu desejo de ser mãe e construir uma nova fase em sua vida. Enquanto isso, Cami escuta por acaso Marlon combinando com Léo um plano para ajudar Ryan, o que levanta suspeitas sobre suas intenções. No fim do dia, Danilo toma coragem, encara Filipa com sinceridade e declara seu amor por ela, deixando a jovem emocionada e surpresa.
Wanderson, sempre à espreita de uma nova oportunidade de se dar bem às custas dos outros, vê uma chance de ouro quando avista Patrícia em um bar sofisticado da cidade. A consultora, elegante como sempre, está acompanhada de Ricardo, seu irmão protetor. Mas o que realmente chama a atenção do golpista não é o charme de Patrícia, embora ele o admire, e sim o colar exuberante que brilha em seu pescoço. A peça, uma joia exclusiva, foi um presente caríssimo de Jacques, com quem Patrícia tem um relacionamento complexo e cheio de idas e vindas. Ricardo se afasta por alguns instantes para atender uma ligação e Wanderson aproveita a deixa. Sem hesitar, aproxima-se da moça com aquele velho jogo de sedução. Apesar de estar noivo de Gabriela, ele sequer cogita a possibilidade de ser fiel. Para Wanderson, o prazer e o lucro falam mais alto. Ele se apresenta de forma simpática, diz que a reconhece de um evento, e aos poucos envolve Patrícia com palavras doces e elogios vazios. Patrícia, fragilizada após discussões recentes com Jacques e encantada com a atenção que recebe, baixa a guarda. Ela aceita um drink, depois outro, e logo os dois estão rindo, flertando, trocando olhares e beijos. A tensão entre eles aumenta e Wanderson, astuto, vê que é a hora de agir. Enquanto a envolve num abraço, finge acariciar sua nuca e solta discretamente o fecho do colar. Com destreza, esconde a joia no bolso do paletó. Tudo acontece em segundos. Quando Patrícia diz que vai ao banheiro, ele aproveita para desaparecer. Sai sem avisar, sem deixar rastro, convencido de que aplicou mais um golpe com maestria. Mais tarde, ao voltar para casa, Patrícia só percebe que o colar sumiu ao se preparar para dormir. Desesperada, revira sua bolsa, o quarto inteiro, e nada. A joia sumiu. No dia seguinte, Tânia, assistente fiel de Jacques, vai até Patrícia e, sem rodeios, a acusa de ter perdido ou se desfeito do presente. Exige que a joia seja devolvida imediatamente. Com o clima tenso, Ricardo decide agir por conta própria. Ele volta ao bar onde esteve com a irmã e conversa com o gerente. Explica a situação e pede acesso às imagens das câmeras de segurança. Após alguma resistência, consegue o que quer. Assiste às gravações com atenção, avançando e pausando até ver o momento exato em que Wanderson surge. A raiva aumenta à medida que vê a cena se desenrolar. Sua irmã aos beijos com o pilantra e logo depois, o instante exato em que ele sutilmente rouba o colar. Ricardo fica indignado. "Filho da mãe!" exclama, quase arremessando o celular na parede. Sem perder tempo, corre para a casa de Jacques e mostra as imagens. Jacques, ao ver Wanderson na tela, fecha a expressão. Já conhecia o tipo. Imediatamente decide tomar uma atitude. Não é apenas o roubo, é também o desrespeito com Patrícia, alguém por quem ainda nutre sentimentos. E mais, é uma questão de honra. Jacques faz algumas ligações, descobre o prédio onde Wanderson costuma se esconder e vai até lá, pessoalmente, sem avisar ninguém. Chegando ao local, Jacques encontra Wanderson despreocupado, rindo com amigos. Quando o vê, o pilantra até tenta manter a pose, mas percebe que algo está errado. Jacques o encara, se aproxima com firmeza e diz em tom baixo, mas ameaçador: "Devolve o colar agora, ou vou garantir que você deseje nunca ter cruzado o meu caminho." Os amigos de Wanderson se afastam discretamente, percebendo a tensão. Cercado, sem saída, e sentindo a presença de 2 seguranças que Jacques trouxe consigo, o golpista cede. Retira o colar do bolso do casaco, onde ainda estava, pronto para ser vendido, e o entrega. Tenta se justificar, inventar uma desculpa, mas Jacques nem dá ouvidos. "Você passou dos limites. Essa foi a última vez", diz ele. "Da próxima nem vai ter conversa." Humilhado, Wanderson assiste Jacques se afastar com o colar, sem poder fazer nada. O que era para ser um golpe certeiro vira mais uma derrota amarga. Enquanto isso, Patrícia, envergonhada e magoada consigo mesma, lamenta a escolha de ter se envolvido com Wanderson. Quando Jacques chega em sua casa e entrega o colar de volta, ela mal consegue olhar em seus olhos. "Eu não sei o que dizer", começa ela. "Não precisa dizer nada. Só não se deixe enganar de novo", responde Jacques com uma mistura de decepção e cuidado na voz. Ricardo também aproveita o momento para repreendê-la, mas de forma mais direta. "Esse cara é um lixo, Patrícia. E você quase destruiu tudo por causa de um flerte barato. Você vale mais do que isso." Enquanto isso, Gabriela, sem saber da traição, continua fazendo planos para o noivado com Wanderson. Mas os dias desse romance também estão contados. A verdade sempre encontra um jeito de vir à tona.
E com os deslizes se acumulando, a queda de Wanderson parece cada vez mais próxima. Em outra ponta da cidade, Jacques observa o colar recuperado, perdido em pensamentos. O episódio o faz refletir sobre até onde as pessoas são capazes de ir por ganância e sobre o quanto ainda sente por Patrícia, mesmo com todos os erros cometidos entre eles.